Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse podcast Express aqui do Live College BR. Eu sou o Rodrigo Lazzarini. Bombas na NCAA aqui, agora a entidade maior que comanda o esporte universitário dos Estados Unidos alterou algumas regras e principalmente jogadores que se inscreveram no draft, ficaram no combine, vão poder voltar ao college. Isso e muito mais você vai conferir nesse podcast que eu fiz com Ítalo Vieira a seguir. Antes de você escutar e apreciar esses momentos, já se inscreve aí no canal caso você seja novo, vem comigo, curta esse vídeo, compartilhe e fique ligado. Bom, então é isso, né? Você já viu aí na nossa introdução, vamos falar das mudanças das regras da NCAA. Eu, Rodrigo Lazzarini, aqui no Live College BR. Ele ao meu lado, Ítalo Vieira. Tudo bom, Ítalo? Tudo ótimo, Rodrigo. Um abraço a todos os seguidores do Live College Brasil. Uma edição especial hoje, né, Rodrigo? Um podcast... Express, né? Podcast Express. Um auto-explicativo aí pra galera tentar entender, assim como nós estamos aqui tentando entender bastante essas mudanças, né, de regras da NCAA. Mas vai ser divertido, a gente vai tentar passar aqui o mais explicado possível para que todo mundo compreenda melhor o que muda para os jogadores do basquete universitário. O que muda não só do basquete universitário, mas também do high school, né? E vamos tentar explicar aí pra galera o máximo possível aqui das novas regras da NCAA. Exatamente. Sempre que acabam as bombas, a gente tem um podcast, como foi naquele caso das corrupções, do FBI. É muito legal, um prazer estar falando com você. Vamos começar, né? Sem mais delongas, já vamos explicar para a galera mais ou menos o que está acontecendo, né? Só para a gente dar um briefing, né? Hoje, então, quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018, a NCAA anunciou, né, uma alteração nas regras que irá permitir o retorno de jogadores para as universidades, caso esse jogador se inscreva no draft da NBA e não seja selecionado, Ítalo. Porque antes, né, você vai falar um pouquinho dessas regras, como elas eram antes. Então, a primeira pergunta para a gente abrir esse debate, você falar um pouquinho como era a regra e como vai ficar a nova regra, qualquer jogador agora vai poder voltar ao college após se inscrever nesse draft? Bom, Rodrigo, antes de mais nada, vamos explicar para a galera como funcionava a regra antes, né, das mudanças que a NCAA acabou de fazer. Qualquer jogador do college que não tivesse se formado, ou seja, se fosse um sênior, né, um júnior, um segundanista, ou até mesmo um calouro, se inscreveria no draft, né, passaria por todo aquele processo de visita aos times da NBA, ao Combine, e teria até 10 dias depois do Combine para poder retirar o seu nome e voltar ao college, né. Acaso o jogador não tirasse o seu nome, mantivesse, ele iria para o draft e não teria mais a possibilidade de voltar ao college. É o que acontece normalmente, o que acontecia muito com vários jogadores, né, que resolviam permanecer no draft ou até mesmo se profissionalizar. Com as mudanças atuais da regra, qualquer jogador que tiver o seu nome escrito no draft e for convidado para o Combine da NBA, né, poderá retornar ao college mesmo passando pelo draft e não sendo selecionado. Ou seja, para deixar mais explicado para quem está nos ouvindo. Se o jogador se inscreveu no draft, vamos dar um exemplo prático de um jogador, Rodrigo, que vai estar no college esse ano. Por exemplo, o RJ Barrett. A gente sabe que ele vai ser selecionado, é óbvio, né? Mas suponhamos que ele vá para o draft, passe pelo Combine, é convidado para o Combine e não seja selecionado no draft. Então ele teria a chance de voltar ao college, né? Coisa que nenhum outro jogador poderia anteriormente. Então a mudança de regra, essa é a principal delas, né? É o que chama mais atenção. Passará a valer assim a partir da próxima temporada, se eu não me engano, né? Posso estar errado? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas essa é a principal mudança de regra a princípio, Rodrigão. Muito bem. Bom, você falou aí de jogadores, né? Como alguns casos de não serem selecionados, podendo voltar. Como que você acha agora que as universidades vão reagir com jogadores com potenciais podendo retornar? Porque a questão é o seguinte, Ítalo. Vamos pegar dois exemplos desse último draft, agora recente. Um nome forte, né, de Trevon Duval, armador titular de Duke toda temporada, foi pro Combine, colocou o seu nome no draft,
e não foi selecionado nas 60 escolhas do draft. Aí, no caso, ele teria essa possibilidade de retornar para Duke, né? Lembrando que então o jogador teria que ter avisado o diretor atlético de Duke até às 5 horas da tarde da segunda-feira pós-draft. Então, normalmente o draft é numa quinta-feira, ele tem até segunda-feira para avisar o retorno, e aí entra a questão das bolsas de estudo, né, Ítalo? Porque a gente sabe que Kentucky, Duke, essas grandes universidades, têm jogadores que já vêm do high school com essas bolsas preenchidas, como, por exemplo, Duke sabia que Grayson Allen, por exemplo, ia se formar e iria abrir uma bolsa. Então, como que você acha que vai ficar essa questão dos jogadores podendo voltar? Principalmente para as grandes universidades, né, como Duke, Kentucky, UCLA e Kansas, né, universidades que tem uma rotação muito grande, isso vai ser bastante complicado de se medir. Até porque todos os rankings todos os mock drafts colocavam o Trevor Duval sendo selecionado na segunda rodada. Não tinha um que a gente olhasse e não via o Duval ali sendo escolhido na faixa da 40ª a 60ª escolha, né? Então, qual treinador universitário imaginaria que o Trevor Duval não seria selecionado? E mais ainda, qual treinador poderia imaginar ter o Trevor Duval de volta no seu time na temporada seguinte? A gente lembra? Imagina? Que nem abril, normalmente em abril, Duke, Kentucky e as outras universidades já fecharam seu ciclo de recrutamento para a temporada seguinte. Não tem mais jogadores disponíveis, né, para poder serem recrutados. Então, é possível que essa situação, se caso, por exemplo, uma suposição aqui, se o caso do Val pudesse retornar, ele estaria retornando para ocupar uma posição que ele já não possui mais, né? É uma bolsa de estudo que já foi ocupada por outro jogador. Então, Duke, Kentucky, essas universidades maiores que tem uma rotação muito grande de jogadores, e outras também, né, que também ocupam seus elencos rapidamente, terão de rever a prioridade, né, conversar com os jogadores e tentar até mantê-los no draft, né, mantê-los fazer com que se profissionalize mesmo sem serem escolhidos no draft. É uma regra, em suma, Rodrigo, na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, mas é uma regra que não vai mudar muito a situação. A gente não vai ver muitos jogadores fazendo esse caminho de volta, né? 1, 2, 3 no máximo por temporada, isso se tiverem 3, né? Então eu acho que ficou um pouco vago e as grandes universidades vão ter que esperar um pouco, guardar 1 ou 2 bolsas, né, já na expectativa de ter essas surpresas aí. Exatamente. Eu acho que é uma regra que pode mudar o college, né? A gente sabe que o Aaron Silver, né, comissário da NBA, também está querendo alterar a idade. A gente lembra que a idade mínima atual hoje para entrar na NBA é de 19 anos, ele está querendo abaixar para 18 em 2021, e aí acabaria com o one and done, né? O jogador poderia ir direto do high school. Então, muitas regras estão pintando e várias ações vão ser tomadas em funções dessas novas regras. Oi, Ítalo, então a gente falou um pouquinho, você falou desse regresso, né, tanto do atleta para a universidade, como os incomers novos, né, os jogadores vindo do high school. E agora, uma notícia que foi meio bombástica, assim, hoje também, né, lembrando essa regra do dia 8 de agosto, jogadores do high school vão poder contratar agentes, né, isso chama muita atenção, mas a pergunta que o pessoal fez pra gente é: qualquer jogador de high school vai poder contratar a gente? A resposta para essa pergunta é não. A princípio, a NCAA resolveu restringir isso. Essa é uma regra que não terá validade imediata, ela só passará a valer para o ano de 2021, né? Como vai funcionar a regra? Hoje, a gente sabe que os jogadores do ensino médio e também do college não são jogadores profissionais, não possuem o carimbo de profissional, né? De atleta profissional. Por quê? Porque a NCAA é uma entidade que mantém todos os seus esportes como amadores, né? São esportes amadores, é o amadorismo, né? Como a gente diz. Qualquer jogador que tenha relacionamento com a gente, ele é punido. Inclusive o escândalo do FBI foi por causa disso, né? Eram agentes que estavam pagando para jogadores escolherem universidades e no futuro assinarem com esses agentes, né? Então, a princípio, a regra antiga era: jogadores do ensino médio não podiam ter nenhuma ligação com agentes. Com a mudança da regra, como a mudança da regra vai funcionar agora, vai autorizar, no caso a NCAA na verdade está autorizando os jogadores de elite
que serão classificados pela USA Basketball, né, a entidade que cuida do esporte profissional, né, do basquete profissional dos Estados Unidos, né? O basquete, na verdade, profissional dos Estados Unidos terá de classificar, digamos assim, os atletas do high school de elite, aqueles melhores jogadores. Por exemplo, o DeAndre Ayton seria classificado como de elite, o Marvin Bagley, o RJ Barrett, por exemplo, estaria nessa lista. Na próxima temporada, por exemplo, teremos alguns jogadores também, o Jalen Green, entre o Josh Green, outros jogadores que já estão classificados como de elite no high school, né, Rodrigo? Esses jogadores, eu entendo que a USA Basketball vai classificá-los como de elite, e esses jogadores poderão contratar agentes. Apenas esses. E isso só passará a valer em 2021. Ou seja, é possível que o filho do LeBron James seja classificado como um atleta de elite e possa contratar, quem sabe, o agente do pai, né? Que, se eu não me engano, é o Rick Paul, né? Exato. Que é o agente do LeBron James. Então, vai funcionar assim. E esses jogadores poderão entrar no college com agentes, né? Ou até mesmo pular, né? Como a gente sabe que a regra também mudará lá em 2021. Os atletas do high school poderão ir diretamente para a NBA. Um detalhe curioso dessa regra, Rodrigo, não sei se você também concordará comigo nesse ponto, é que, por exemplo, o Trae Young seria classificado como um atleta de elite, na sua opinião? Então fica aí na minha opinião, sim. Mas ele chegou ao college, mas é porque a gente conhecia mais, mas ele chegou ao college sem o hype do Marvin Bagley, do DeAndre Ayton. Então, será que ele seria classificado como atleta de elite pela USA Basketball? Fica a dúvida, fica a pergunta de como vai funcionar muito bem isso, não sabe também se vai dar certo, mas já é um avanço. A gente sabe que os jogadores têm contato com agentes, né? Só vai, na verdade, de certa forma, regularizar isso aí. Inclusive, os agentes também terão de ser identificados pela NCAA, eles terão de ter o processo de certificação, né? O que fará com que a NCAA saiba quais agentes estão se envolvendo com os jogadores do high school. Isso é muito bom, né? Porque aí a gente não terão aqueles agentes fantasmas, né? Exatamente, né? Aí a NCAA poderá também punir com mais rigor também as universidades e os jogadores que estiverem se envolvendo com agentes por fora, digamos assim, né? Justo, muito bem. Bom, Ítalo, pra gente fechar agora, né, falando de high school também, que essa regra envolveu muitos jogadores do high school, as visitas oficiais, né, antes eram permitidas apenas 5 visitas oficiais às universidades. Vamos explicar o que são visitas oficiais, né? A universidade, por exemplo, você era um jogador que queria ser recrutado por Duke, né? Quando, vamos supor, Coach K te ligava e falava, Ítalo, vem fazer uma visita oficial aqui. Aí Duke pagava tudo para você, né? Passagem, hospedagem, alimentação. E a gente lembra que, como é esporte amador, às vezes essas visitas oficiais e não oficiais se encaixavam de formas diferentes. Então, eram permitidas 5 visitas oficiais, o atleta, né, o jogador, poderia fazê-las. As outras, se ele quisesse fazer, ele teria que pagar por todas as despesas. Agora vão ser permitidas 15 visitas oficiais, né? A NCAA mudou essa regra hoje. Você acha necessário tantas visitas assim? O cara não se decide? Essa é uma boa pergunta, né, Rodrigo? É uma dúvida cruel para quem está começando a acompanhar o college agora, né? Essa é uma regra bem antiga, né? Cada jogador só poderia fazer 5 visitas oficiais. O que são visitas oficiais? São visitas em que o atleta vai à universidade, fica por um dia, por 24 horas na universidade, com a universidade custeando tudo, passagem, acompanhante, alimentação, né? Tem uma visita oficial, dá ao atleta o direito de conhecer o campus, ter contato com os atletas da universidade, né? Então vale a pena para os jogadores prospectos do high school fazerem visitas oficiais, né? E tem as visitas não oficiais. As não oficiais são aquelas que ele pode, por conta própria, visitar qualquer universidade quantas vezes quiser, mas só que nas não oficiais quem paga é ele, a universidade não pode pagar, né? Então tem diferença. A partir de agora a regra mudou, os jogadores do high school poderão fazer 15 visitas oficiais. Eu duvido que qualquer jogador do high school faça esse tanto de visitas, né? Não há necessidade disso. Mas eu acho que a intenção da NCAA nessa regra, Rodrigo, é dar mais oportunidade para universidades, como por exemplo o San Diego State, né, que são citadas na matéria da ESPN. São universidades que dificilmente recebem recrutas para visitas oficiais, recrutas de alto nível, né, da região,
justamente porque os recrutas preferem fazer essas visitas oficiais para universidades mais longes, né? E usar as universidades de perto para fazer aquelas não oficiais. Ou seja, o recruta paga menos valores, né? Paga menos dólares para viajar para as universidades mais perto e gasta esse dinheiro com as universidades mais longe. Então, eu acho que a intenção da NCAA é dar oportunidade para universidades menores receberem recrutas de elite. Eu acho que desnecessário. 15 visitas oficiais é muita coisa. 7, 8 visitas eu acho que estaria de bom tamanho, a meu ver. Muito bem. Bom, então esse foi o começo, né, todas essas mudanças de regra. Galera ficou meio enlouquecida nas redes sociais aí, principalmente jornalistas americanos não gostaram das mudanças. Vamos ver como que vai ser e como que vai se portar aí tudo de agora em diante. Correto? Correto, e só lembrando também todo mundo aí que não foram só essas regras, né? A gente só está citando aqui as mais importantes. Teve muitas outras mudanças, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, acessa lá o nosso site, livecollegebr.com, né? E você vai ter um pouquinho mais de informações sobre isso. Mas a princípio essas são as principais regras e esperamos ter esclarecido aí um pouquinho das dúvidas dos fãs do basquete universitário, né, Rodrigo? Exatamente. Bom, e se você tiver alguma dúvida em específico, né, pode deixar aqui nos comentários do vídeo do YouTube, vamos conversar. Já curta o vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, compartilhe com os amiguinhos para todos ficarem sabendo dessas novas regras, certo, Ítalo? É isso aí, tamo junto, cara. Muito bem, esse foi Ítalo Vieira dando uma aula aqui de regras de NCAA. Que isso, não, nunca, jamais. Ítalo, tamo junto, final de semana. Agora, lembrando, né, nessa quinta-feira tem Live College Responde no YouTube, sábado tem Prospectando o High School. Analisando o recrutamento. Analisando o recrutamento. E completamos. Vamos aí, vamos continuar. Bom, pessoal, então é isso, Ítalo. Se despeça do seu grandioso público, por favor. Bom, um abraço a todos os seguidores do Live College Brasil e, bom, você já deu recado, né? Deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida que nós responderemos com toda certeza. É isso aí, Rodrigo. Um abraço. Exatamente. Bom, este foi Ítalo Vieira mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Lazzarini e você esteve no podcast Express aqui do Live College BR sobre essas novas regras. Um beijo e tchau, tchau.